Noite. Boa noite. Chegamos à penúltima live de 2020 do projeto Go Digital Doctor. Durante toda a pandemia, realizamos lives que orientaram os médicos nos mais diversos temas, nas mais diversas questões. E hoje nós vamos receber uma convidada que primeiro é muito desejada, muito querida, muito amada, muito admirada por vários profissionais médicos. E que durante a pandemia teve uma atuação profissional de destaque. É a doutora Sandra Franco, que é advogada, especialista em direito médico, que durante a pandemia elaborou um e-book sobre telemedicina, distribuiu esse e-book para os médicos, passou quase que praticamente esses 9 meses todo explicando para os médicos como que a telemedicina funciona, qual é a forma segura de fazer a telemedicina. Enfim, é uma convidada que tem muito assunto, muito para compartilhar conosco. Eu sou profundamente fã da doutora Sandra Franco. E além da telemedicina, durante a pandemia, surgiu para o médico a questão da regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD é uma preocupação para o médico hoje. Então eu combinei com a Sandra que, além das perguntas sobre telemedicina, eu também faria algumas questões a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para a gente poder orientar direitinho os médicos, a implementação, orientar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vale no on e no offline. Enfim, a pandemia trouxe diversas mudanças e a gente receber a nossa convidada e dar início a esse diálogo, porque é a Sandra que vai esclarecer todas essas questões para a gente. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Oi, Márcia. Tudo e você? Tudo bem. Esses primeiros minutinhos é para saber se você está me ouvindo bem, se a imagem está boa para você, se você está confortável. Tudo certo aí? Tudo perfeito. Melhor seria se você estivesse aqui, porque daí é mais gostosa a conversa, eu acho. Mas tá tudo Mas a certinho. gente pode marcar, Sandra. Eu tô aqui em São Paulo, você em São José dos Campos. A gente pode marcar uma junta lado a lado. Ó. Saiu a vacina, a gente pode marcar a live em conjunto. É verdade, é verdade. Bom, mas eu tô achando que essa vacina vai demorar um pouquinho, viu, pra gente tomar. Mas ok. A gente deixa então para quando sair a vacina, ou a gente faz com máscara também, né? Também outra possibilidade. Outra possibilidade. Combinado. Porque afinal as pessoas não deixaram de trabalhar e de viver, né? Então, Sandra, eu queria que antes da gente entrar na parte informativa para os médicos, que você me contasse um pouquinho. Você mora em São José dos Campos, não é isso? Como é que foi a pandemia na tua cidade? Como é que ela foi na tua vida profissional? Como é que você se sentiu impactada? Bom, vamos lá. Aqui na cidade, eu acho que foi igual a todas as outras, no sentido de que o início foi bastante assustador, né? Aquilo de ninguém saber direito o que deveria ser feito. Eu me lembro que uma semana antes, né, da 13979, aliás, da primeira portaria, né, da 188 ser publicada, já havia aí um mal-estar que foi logo depois do carnaval, né, em relação as notícias que vinham, né, do exterior. E eu tenho muitos amigos médicos e houve festa na casa de uma das minhas amigas. E aí nós estávamos assim, naquela de até se sentindo um pouco incomodados. Será que a gente ainda nós não tínhamos o estado de emergência em saúde pública declarado no país, mas nós tínhamos as informações do exterior e sabíamos que estava na iminência disso. Então, eu até fiquei feliz por ter ocorrido. Aliás, só para dizer que foi uma festa e que ninguém daquela festa depois foi positivado para o Covid-19, mas havia muitos médicos, né? E eu até fiquei muito feliz dessa festa ter ocorrido, porque depois veio aquele momento sombrio, né? Fevereiro foi então declarado estado de emergência em saúde pública. Em março, né, eu fiz aniversário, que foi quando a lei, né, a 13979 foi publicada.
E aí, assim, eu fiquei chateada porque eu não podia comemorar, não podia abraçar ninguém, né? Então, aquele comecinho, assim, angustiante. Mas depois, foi bastante interessante, porque depois eu fiquei tão focada no trabalho e vi que as pessoas estavam cuidadosas, assim, aqui na cidade. Nós não tivemos uma situação grave, né? Que bom. Nós tivemos o controle em relação ao número de leitos, tivemos, num primeiro momento, a população bastante engajada, né, e preocupada em relação ao isolamento social e ao distanciamento social. Então, nos últimos 2 meses é que eu tenho visto bastante displicência, né, em relação a qualquer medida preventiva. Mas nós estamos controlados, né? Estamos controlados, na verdade, entrando numa faixa amarela, assim, como São Paulo, mas... Regredimos um pouco, vejo que mais por precaução. E, para mim, Márcia, foi um ano muito diferente. Primeiro porque nós tivemos, né, de início, a suspensão dos prazos processuais. O que, claro, me trouxe um desconforto, porque eu tenho uma equipe de advogados, né, uma equipe de advogados que, por sua vez, precisa trabalhar, não é? Todo mundo precisa ganhar seus honorários. E assim como os médicos, se nós não temos prazos, nós também não temos, fora a parte consultiva, mas a parte do contencioso, nós também não temos honorários. Então, foi um momento assim em que também todo mundo ficou um pouco preocupado. No entanto, eu já tinha um trabalho desenvolvido muito forte na área de telemedicina, de proteção de dados e em tecnologia em saúde. E foi justamente esse lado que emergiu, né, nesse momento de pandemia. Então, aí eu vi que, de fato, eu era reconhecida pelo trabalho que eu já tinha feito, né, em relação à telemedicina. Então, esse ano eu participei de 80 eventos. É algo que presencialmente, por mais que eu tenha sido chamada, né, em outros anos para participar de congressos e palestras e aulas, eu não cheguei a esse número, com certeza, porque existe, obviamente, a necessidade de deslocamento e a gente gasta muito tempo, os eventos são em outros estados, muitas vezes em outro país, né? Então, esse ano, por exemplo, eu dei aula 2 vezes em Coimbra, daqui, entendeu? Sem me deslocar para lá. Então, foi um ano, assim, muito intenso para mim, né? Então, tirando, obviamente, essa questão que para muita gente houve perdas e foi um momento triste, né? E, obviamente, as pessoas que foram contaminadas, muitos colegas, muitos amigos meus médicos que foram contaminados pelo vírus, alguns com sequelas. Então, excetuando esse aspecto, também foi um momento de oportunidade para muita gente e para mim foi, né? Foi um momento em que eu pude mostrar o que eu venho fazendo nos últimos quase 20 anos na área médica, né? Então, solidificando aí o conhecimento na área médica, o meu trabalho em relação à responsabilidade civil e, né, de forma mais acentuada na telemedicina e proteção de dados. Não, e é verdade, porque eu já te disse isso e vou dizer agora para todos que estão ouvindo, o primeiro material com qualidade para o médico que me caiu nas mãos foi o teu e-book de telemedicina, que saiu logo com um embasamento grande das leis anteriores, de todo o contexto, e ele foi muito útil, né, para os clientes que eu assessoro na área de comunicação e até para mim mesma, porque eu fiz vários testes de plataformas de telemedicina antes de recomendar o serviço, né, para os médicos. E as suas orientações, elas foram preciosas. Por isso que eu fui distribuindo aqui, destrinchando. E hoje nos grupos médicos, muita gente falava, meu Deus, a Sandra, que coisa boa, informação boa. Porque depois a gente pega a live e transforma em vários dropzinhos para pôr nos grupos, né? Sim. Eu queria te perguntar, Sandra, em 2014 eu escrevi um artigo dizendo que já tinha uma diferença muito grande entre o paciente e o médico. Que em 2014 o paciente ele já era e-paciente. Ele já ia para a clínica sem telefonar, chamava o Uber, já pagava com cartão, né? Ele já mandava as perguntas dele via WhatsApp, ele já queria essa consulta. E o médico era mais analógico. Aí, de repente, em 2020, com 6 anos de diferença, eu digo que nasceu o e-Doctor. Como é que você acha? Você também vê muita diferença entre a mentalidade do médico e a mentalidade do paciente?
O paciente, enquanto consumidor, inclusive, nós, né, já estamos inseridos aí nesse mundo eletrônico. Então, de repente, você não vai mais ao banco para fazer um pagamento, você não liga mais para fazer um pedido, né? Você faz um pedido pelo iFood, qualquer outro aplicativo. Os apps ganharam um espaço muito grande na nossa vida em relação à prestação de serviços. E então nós todos, enquanto usuários, já estávamos aí muito acostumados com as compras online, né, e com as facilidades, obviamente, do alguma coisa, né, do eletrônico. No entanto, no caso dos médicos, em relação à prestação de serviços que ele faz, né, que é diretamente voltado do paciente, havia uma impossibilidade do atendimento direto em razão da ausência de uma autorização do Conselho Federal de Medicina para que ele pudesse fazer uma teleconsulta. Então, o que nós tínhamos nesse momento? A possibilidade de uma teleinterconsulta, né? Então, médico e médico. Nós tínhamos aí a possibilidade de uma teleorientação. Uma teleradiologia, então, um exame sendo feito em uma clínica, então eu faço aqui em São José dos Campos, mas vai ser laudado lá em São Paulo. De telepatologia, fiz aqui a excerese de um tecido e vai ser analisado, por exemplo, né, vou falar de São José e São Paulo, que estão próximos. Então, eu tinha, né, o e-paciente, mas não num atendimento direto com o médico, porque não era possível a teleconsulta. Então, de fato, o médico ele foi jogado para esse universo sem ter sido preparado. O médico não estava pronto para começar a fazer a teleconsulta. E aí, o início foi um início de, bom, o que eu faço, né? Eu tenho que atender meu paciente, mas eu não posso fazer exame físico, mas o meu paciente, ele não sabe como se comunicar comigo à distância, porque por mais que o paciente soubesse usar os apps, né, é diferente como você se comporta numa consulta, você tem que ser preciso ao falar os seus sinais, os seus sintomas, e o médico, de fato, ele vai fazer aí um exame de inspeção, né? Então, eu consigo olhar agora para a Márcia e saber que a Márcia está saudável pela cor da pele, eu consigo ver que você está disposta, eu consigo ver que você não está desidratada, mas, claro que o médico ele é treinado para isso, mas ele não tem os wearables ainda, né? Os diferentes devices que ele vai ter futuramente, para poder saber, nesse momento, qual é a pressão arterial da Márcia, qual é a temperatura corporal da Márcia. Eu posso pedir, Márcia, vá pegar um termômetro, que eu quero saber qual é a sua temperatura nesse momento. Então, eu preciso ter um paciente mais colaborativo, né? E o médico, ele até março, né, ele estava ainda naquela posição de ele acolher o paciente e ele conseguir extrair do paciente de forma presencial o máximo de informações possível. Ou ele diretamente, ou alguém da equipe dele, né? Então, sempre foi assim. E aí, quando ele foi inserido nessa necessidade de fazer atendimento à distância, ele de fato precisou aprender. E aprendeu muito rápido, né? Aprendeu muito rápido a utilizar a ferramenta tecnológica, mas precisa desenvolver mais, né, a metodologia, porque são coisas diferentes. Uma coisa é utilizar a ferramenta, que é a plataforma, e outra é como utilizar essa metodologia de forma que o paciente tenha, através de uma teleconsulta, ou de um telemonitoramento, ou de uma teleorientação, o melhor possível naquele atendimento médico. Então, é essa segunda fase agora que o médico vai cada vez mais desenvolver, né? Eu vi até que você estava vendo, né, os seus filhos, e eu vi que você entrevistou o Bruno Rossini. O Bruno. Eu gosto muito dele. É muito meu amigo também. Que, quando a gente começou a falar de telemedicina, foi sensacional, porque em todas as lives que eu fazia, o Bruno aparecia. E o Bruno é muito avançado. Fazia muitas perguntas, mas muitas perguntas, assim, e aí ele rapidamente sistematizou uma forma de ele, enquanto médico, por exemplo, se comunicar com os médicos, né? E nós vimos que isso era necessário, porque ele próprio dizendo, olha, peraí, deixa eu mostrar como é que se faz uma prescrição eletrônica.
porque não é um Isso. bicho de sete cabeças, né? Então, deixa eu mostrar qual é o passo a passo. E isso foi feito, e quando foi feito de médico para médico, né, eu percebi uma aceitação muito maior, inclusive daqueles que resistiam. Porque é muito difícil, por exemplo, para um otorrino, que precisa olhar o ouvido, ele precisa olhar o nariz, ele precisa olhar a garganta, fazer uma consulta à distância. Né? Mas o que ele poderia fazer à distância? E aí, os profissionais, os especialistas, começaram a ter maior sensibilidade para buscar, né, na prática, aqueles que estavam já mais propensos à aceitação da metodologia, dizer, olha, deixa eu te falar o que é possível você, colega, fazer à distância. Né? E assim, eu vi que vários profissionais de várias especialidades começaram a experimentar essa metodologia. E eu tenho que te dar uma informação. O Bruno estudou tanto que ele formatou um curso de telemedicina para médicos e está oferecendo. Está Sim, ensinando sim. hoje, né? Pelo iClinic. Pelo iClinic. Eu até fiz um curso também no iClinic sobre LGPD e ele fez sobre telemedicina. E assim, eu inclusive, fico feliz por isso. Eu até estou falando dele agora porque eu fico feliz e acho mesmo que para a classe médica, é um valor agregado você ter um colega e um colega interessado. Toda vez que ele tem uma dúvida, ele pergunta, Sandra, tal médico disse tal coisa, isso tem procedência, isso não tem procedência, né? Sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto ético. Então, é alguém que quer realmente saber. Né? Então, eu só louvo, gosto muito do Bruno e quem não viu o curso de telemedicina dele deve ver. Que bom. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Em 2018, o CFM ele ensaiou, publicou uma resolução, né, que ele revogou. E eu tenho alguns médicos com os quais eu trabalho que hoje tem um certo pé para trás. A gente está praticando porque está autorizado, mas será que o CFM vai autorizar, vai formalizar isso depois por meio de uma resolução deles? Qual que é a sua perspectiva? Eu sempre falo que eu acho que sim, que o mercado vai se consolidar. Mas você participou lá do congresso semana passada no conselho, vocês tiveram alguma pergunta, levantaram esse tema? O que você pensa disso? Bom, nós conversamos sobre, ali presencialmente, né, sobre a questão da nova resolução. Ficou muito clara a visão, né, do Conselho em relação ao novo texto. O texto está pronto, né, eu já tive alguns spoilers sobre o texto, então o texto está pronto. Ele está sendo submetido a alguns líderes assim, em sociedades, né, que é necessário ouvir outras autoridades também. Então, até para que não ocorra aquele ruído horrível que aconteceu em 2019, né? Eu me lembro, Márcia, que em fevereiro de 2019, o professor Shaw, né, que é um querido amigo, ele falou assim, Sandra, vai em tal dia lá para o CFM, porque nós vamos justamente lançar a nova resolução sobre telemedicina. Eu falei, nossa, que delícia, estarei lá. E eu estava lá. Vários outros profissionais ligados a startups, né, que estavam ansiosos aí pela resolução, vários profissionais médicos também, e assim, o que nós gostaríamos de saber é justamente isso. Bom, finalmente a teleconsulta, né, vai ser permitida. E aí a resolução começou a ser lida artigo por artigo, né, naquele dia. Eu ouvi os artigos, achei assim, interessantíssimos. Só que eu comecei a ver que no meio da leitura de cada artigo, sempre tinha um médico que se insurgia, levantava e queria falar. De qualquer jeito, queria falar. Alguns, inclusive, falavam de forma paralela e começou a ter um ruído. Aí eu falei, o que está acontecendo? Né? Porque eu acho extremamente benéfico que nós tenhamos aí uma resolução para, inclusive, comentar nesse momento. Né? Era o momento da gente conhecer a resolução. Mas já havia, Márcia, um pré-conceito em relação à liberação da teleconsulta, porque uma semana antes nós tivemos um infeliz lançamento por parte, né, de uma grande instituição de saúde falando sobre a teleconsulta. Né? E aquilo passou a ser aquela resolução
muita gente começou a entender como uma resolução comercial que vinha atender somente interesses de alguns. E o fato era uma resolução muito boa, né? Então, quem leu aquela resolução pode já saber que algo muito parecido está por vir, né? Bom. É uma resolução muito mais madura. Por quê? Primeiro, pelo que ocorreu em relação ao ruído e à revogação, né? Isso já trouxe aí uma necessidade de maior reflexão. E outra, como você bem colocou, é esse momento de pandemia, em que quem achava que não ia fazer uma teleconsulta nunca fez, né? Fez. Acabou fazendo. Ou fará. Exatamente. E aí o resultado? Nós temos agora uma comunidade médica muito mais madura para aceitar uma nova resolução. Então, ok, vai ser necessário fazer alguns acertos. Por quê? Porque a gente tem uma resolução para um Brasil que é gigantesco, com realidades na área de saúde muito diferentes. A realidade de São José dos Campos não é a realidade do interior, né? Por exemplo, não vou nem muito longe, vou falar aqui do interior de São Paulo, né? Diferente. Mais interior. Então, há cidades que são menores, há cidades que são maiores, há cidades que têm mais dinheiro, cidades que têm menos dinheiro. Se você for para outros estados, então, né, o acesso à saúde é muito distinto. Então, nós temos, né, uma resolução única, porque o nosso país, né, é uma república federativa e o Conselho Federal de Medicina, ele também cria normas para todos os médicos do país. Só que, na prática, nós vamos ter diferentes aplicações de uma mesma resolução, né? Nós vamos ter, no estado de São Paulo e na capital, uma aplicação e no interior do Amazonas uma outra aplicação. Outra aplicação. É assim que vai funcionar. Então, assim, não dá para dizer que essa resolução vai resolver todos os problemas que nós temos de acesso à saúde. Mas ela vai ser um norte para o profissional médico em relação aos princípios éticos, né? A necessidade de preservar o sigilo, a confidencialidade dos dados, a integridade dos dados, a segurança dos dados, né? Inclusive, e não só, né? Mas também em razão da LGPD, da observância dessa educação, é necessário educar o paciente também. Então, o paciente também tem que saber que ele é responsável pelo sigilo das informações. Se eu agora estou numa sala conversando com a doutora Márcia, que está me consultando, eu não posso ter meu filhinho passando, eu não posso ter, né, porque quebra de sigilo. O vizinho por perto, eu não posso, né, não posso fazer com que aquele momento de consulta seja coletivo. Então, isso eu vi muito no começo, né, da pandemia. Então, o médico ia atender a mãe, e aí ela falava assim: doutor, você pode só ver uma coisinha no meu filho? Pegava o filho, colocava no colo, e aí o filho virava paciente também. Nossa, doutor, e meu marido também tá com uma manchinha, o senhor pode olhar? Vem cá, bem. Aí o marido também fazia parte. Então, assim, era uma consulta coletiva. Esse processo, né, de educação também do nosso e-paciente vai ser também uma responsabilidade do médico, né? Ele também vai ter de ajudar esse paciente a entender como que funciona esse atendimento à distância. Você falou, por exemplo, da conversa pelo WhatsApp. É muito prático, Márcia. Você é minha médica, né? Eu tenho uma dúvida em relação ao medicamento. Eu escrevo: doutora, você falou que era para eu tomar 2 vezes ao dia. Eu posso misturar os comprimidos? Eu tenho que dar algum intervalo? Eu posso tomá-los sem ter me alimentado? É melhor que eu espere algum tempo? Enfim, eu posso tirar dúvidas. Mas é seguro, é ético. A gente tem que sempre pensar essas duas coisas hoje, né? Exatamente, mas olha só, isso é uma forma de aproximação de médico e paciente, mas eu não posso, porém, isso eu posso perguntar para você, e não tem nenhum problema, porque não tem aí nenhuma informação sensível. Agora, eu não posso falar para você: olha, Márcia, eu tô agora com uma mancha aqui no meio do meu peito, imediatamente eu já pego meu celular, tiro uma foto, mando para você, eu tô expondo o meu corpo, você corre o risco de alguém ter acesso ao seu celular e a minha imagem vazar.
eu ainda vou responsabilizar você como médica, e o médico aceita esse tipo de relacionamento com o Abordagem. paciente, né? E a gente vai ter Uhum. que também trazer, entender que uma teleorientação, um telemonitoramento também estão guardados aí por princípios éticos. É telemedicina, né? E a telemedicina é medicina. E enquanto É. ato médico, segue o Código de Ética Médica. Aliás, a própria lei, né, a 13989, diz que Uhum. autoriza a telemedicina, diz que o Eu atendimento à conto. distância segue exatamente os mesmos princípios éticos do atendimento presencial, né? Então, isso é nesse momento de pandemia e vai ser pós-pandemia também, né? Uhum. Sandra, e eu queria te perguntar se por essa experiência que a gente tem 9 meses, se você acha que tem alguma especialidade médica que não se beneficia da telemedicina. Eu acho que todas se beneficiam, mas que depende da situação, né? Eu falei, por exemplo, se é um caso de retorno, eu sou uma ginecologista, fiz um exame em você, presencialmente, não é? Uhum. Pude observar o que eu observo durante uma consulta. Então, eu fiz lá o meu exame presencial e você pedi para que você fizesse exame. Você foi fazer a sua ultrassonografia, você foi fazer, enfim, eu já colhi material para uma colposcopia, eu pedi para você fazer exame de sangue, e aí você me manda esses exames através né, de uma rede segura, numa forma segura, o laboratório providencia o envio desses exames, e aí eu não Uhum. preciso ver você de novo. Eu posso, mesmo sendo uma ginecologista, e mesmo você tendo apresentado, por exemplo, um sangramento, né, eu já te examinei, com base nos exames, eu posso fazer uma consulta de retorno sem nenhum problema, né? Então, eu acho que todas, Márcia, podem se beneficiar. O cirurgião, é Eu óbvio, é tenho o uma mesmo cirurgia, ele pensamento. tem que fazer presencialmente. Mas e o pós-cirúrgico? Será que ele não pode fazer à distância? Pode sim. Eu estava apresentando, inclusive, a gente falou do congresso, né, Uhum. na semana passada, do CFM, Do eu CFM. falei sobre a telemedicina como um direito humano. E falei sobre algumas experiências no mundo em relação à telemedicina. Não deu tempo de eu expor tudo que eu queria, mas, por exemplo, existem algumas experiências que estão registradas no site da OMS e, por sua vez, né, da ONU, que se referem a pacientes oncológicos, né, que foram acompanhados por profissionais à distância. Esses profissionais, eles assistiam tanto ao paciente quanto ao médico que assistia ao paciente, né? Ai, que bom. Houve aí, por exemplo, a mudança em relação a condutas terapêuticas para o tratamento daquele paciente. Então, veja, eu estou falando de um paciente oncológico, né? E mesmo com telemedicina, se economizou uma fortuna para que esse paciente não precisasse se deslocar até uma capital. A gente está falando, por exemplo, de Bangladesh. Então, para que ele não precisasse junto com a família, né, ser deslocado para um tratamento. Uhum. E a telemedicina ela pode sim ser utilizada em todas as especialidades, mas tem um limite, né? Tem um limite que ao momento em que eu preciso ver meu paciente, ao momento em que eu vou ter de tocar meu paciente, ao momento em que eu vou fazer um procedimento cirúrgico com meu paciente. E a telemedicina ela é complementar muitas vezes, ou ela é um instrumento de triagem até, né? Quantos, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil mesmo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos aí projetos patrocinados aí pelo PROAD, Programa do Governo, com reduções de até 80% em certas especialidades, porque foi feita uma triagem antes por Prévia. um profissional médico ou profissional da saúde, que mandou imagens para um especialista, que por sua vez, à distância, né, obviamente, a partir de dados íntegros de qualidade, dados de saúde, pôde dizer: essa lesão na sua pele é uma lesão que você pode tratar com corticoide,
ou é uma lesão que imediatamente a gente tem que fazer um procedimento seguro de que você tem que ir para o hospital, né? Então, eu podia deixar aquele paciente com aquela lesão esperando 6 meses por uma consulta no dermatologista, enquanto que através aí da telemedicina, eu consigo abreviar. Então, em todas as especialidades, Márcia, eu acho possível utilizar a telemedicina em algum momento. Mas não vai ser sempre, né? E não tem que ser sempre, porque não é para isso que a telemedicina veio. Ela não veio para substituir nada. Ela veio para complementar, né, o exercício da medicina. Sandra, eu tenho clientes que foram orientados, adotaram plataformas, mas também tenho outros que não aderiram totalmente. Eu queria que você dissesse agora claramente, onde o médico tem segurança jurídica? Na consulta via plataforma, na consulta via WhatsApp, na consulta feita pelo telefone. O que o médico deve escolher para fazer a sua teleconsulta? Bom, vamos lá. Eu acho até que ele pode utilizar, se ele quiser, ele pode utilizar uma ferramenta como Zoom, ele pode utilizar uma ferramenta como Google Meet, mas ele precisa ter metodologia. Ele precisa ter o prontuário eletrônico aberto do paciente. Então, no mesmo momento, simultaneamente, em que ele está fazendo essa consulta, ele precisa ter aí uma forma de fazer chegar uma prescrição. Se ele não está utilizando uma plataforma de telemedicina, ele tem que pensar em como que ele vai fazer chegar a prescrição para o paciente. Ele vai utilizar, por exemplo, a ferramenta que o Conselho Federal de Medicina proveu. Disponibilizou? Ok. Se ele quer usar aquela disponibilizada pelo Conselho, use. Ele quer utilizar o da MEMED? Use. Mas ele já tem quando ele vai fazer a teleconsulta, né, ter esses recursos. Eu vou precisar fazer uma prescrição eletrônica, eu sei como fazer. Eu vou precisar registrar tudo que o meu paciente fala, eu tenho aqui o prontuário dele aberto. Eu tenho também aqui todas as informações do meu paciente nesse prontuário eletrônico. Porque se o médico estiver em casa, por exemplo, e o paciente é na casa dele, como que esse médico vai ter acesso ao prontuário se for físico? Ele vai mandar buscar o prontuário e trazer para a casa dele, ou ele só vai fazer as consultas lá no próprio consultório, porque lá ele tem acesso a toda a documentação do paciente, ele já vai separar antes, fazer as anotações dele. Então, é necessário que esse profissional tenha um método, um protocolo já estabelecido para esse atendimento. Quando ele opta por uma plataforma de telemedicina, ele tem facilidades. Por quê? Nessa plataforma, se for uma plataforma, já o envio do termo de consentimento para o paciente, já o termo de uso ali disponibilizado para o paciente, já a política de privacidade disponibilizada para o paciente, já existe a ferramenta para prescrição eletrônica e já existe o prontuário eletrônico para que ele faça todas as anotações necessárias. Ele pode, inclusive, dependendo da plataforma, a maioria é assim, enviar um sumário daquilo que foi discutido, avaliado, ou do que ele tiver de orientação, né, a enviar para o paciente. Ele pode enviar de forma imediata por e-mail para o paciente. Então, existem alguns recursos que numa plataforma ele terá e não terá nessa maneira manual. Então, não é que ele não possa fazer utilizando uma dessas ferramentas de videoconferência comuns, mas é muito mais seguro para ele, né, e mais prático se ele utilizar uma dessas plataformas de telemedicina. Só que ele tem que experimentar isso. Inclusive, tem que experimentar as plataformas, né? O bom, até você falou assim, eu experimentei várias plataformas. Houve um momento, né, em que as plataformas estavam, inclusive, deixando meses o médico utilizar sem pagar, porque ela queria trazer aquele profissional, né, para ser cliente dela. Então, assim, tudo bem. Houve uma disponibilidade e uma oferta maior aí das próprias plataformas no primeiro momento. Agora, talvez ele tenha que pagar, né, para utilizar, mas ok, né? Ele paga, utiliza, vê se ele gosta, se ele se sente confortável com aquela ferramenta, se para o paciente dele também é uma boa experiência e ele passa a adotar aquela ferramenta
eu prefiro que seja junto com o prontuário eletrônico que ele já utiliza. E hoje é essencial que o profissional entenda a importância de usar um prontuário eletrônico, né? Que ele entenda que guardar na nuvem as informações do paciente para ser acessado a qualquer momento é muito melhor do que guardar no papel físico, né? E que hoje não tem mais sentido se continuar a escrever em papel, né? O papel, ele se consome de forma mais rápida. Não estou fazendo uma apologia ao prontuário eletrônico, mas... os tempos são estes. Entendendo que existe aí uma fase de transformação que o médico precisa começar. Em algum momento você tem que começar. Esse ano, Márcia, em Portugal, foi logo quando começou a pandemia, veio uma lei, que agora nenhum médico lá pode prescrever no papel. Ele só pode prescrever eletronicamente. Só que houve um preparo de 2 anos para que os médicos aprendessem a prescrever eletronicamente. Inclusive aqueles médicos mais idosos que têm mais dificuldade com a tecnologia. E está tudo certo que seja assim, porque em cada momento... Em cada geração, nós temos um desenvolvimento, né, diferente. Mas esses médicos, por exemplo, com mais dificuldade, tiveram até o auxílio de outros médicos ou não médicos para que eles, a partir do momento que a lei fosse publicada, eles adotassem a prescrição eletrônica sem dificuldade. Então, olha que bacana isso, né? Muito. Muito por quê? Porque prescrever eletronicamente também é se preocupar com a saúde pública. Você consegue controlar, né, de forma mais efetiva a quantidade de medicamentos a que a população está tendo acesso. Imagine em relação aos medicamentos controlados, aos psicotrópicos, né, o tanto que há de fraude, Márcia, né, na compra de medicamento. Então, nós reduzimos, inclusive, os adictos, né, os viciados em medicamentos, quando você tem um controle maior em relação à prescrição. E isso são os sinais dos tempos, é a forma de se usar a inovação positivamente. Mas isso tudo é uma transformação. E o médico, ele vai ter que passar por isso. Então, o que eu entendo, aquele médico, né, que quiser, no primeiro momento, escolher a maneira mais, que eu chamaria de mais difícil, mas que ele pode achar que é mais acessível, por exemplo, fazer uma consulta por Zoom, ok, que faça. Evite fazer e enviar informações por um WhatsApp. O WhatsApp, embora haja aí essa criptografia em relação ao vídeo, né? O fato o áudio, ele também pode ser transformado em texto, né? E essas informações podem ser utilizadas, e são utilizadas, exatamente porque o WhatsApp não foi feito para atendimento médico, né? Agora, como eu disse, usar o WhatsApp para mandar ou esclarecer alguma coisa para o meu paciente, muito rápida, muito, como eu falei, uma pergunta... complementar a consulta. Tomando. Né? Ok, entendeu? Marcar a consulta. Ok, quer dizer, existem alguns momentos em que você pode utilizar o WhatsApp, mas não deve ser a ferramenta de transmissão de dados sensíveis. Então, evite, né, fazer aí consultas pelo WhatsApp. Aí tem gente que vai me falar, mas Sandra, eu posso usar o vídeo e aí no meu computador fazer as anotações e a minha comunicação com o paciente ser por e-mail? É menos ruim, né? Então, eu disse isso desde o começo da pandemia. O importante é que o paciente tenha assistência, mas, e a depender do lugar em que o médico estiver, ele vai precisar utilizar alguns recursos que talvez outro médico não utilizaria. E também está tudo certo, mas ele tem que ter certeza que ele está buscando o que é melhor para o paciente e para ele. Né? Porque algo que eu gosto de dizer, Márcia, é que a responsabilidade civil, penal e ética do médico não muda no atendimento à distância. Pior, ela aumenta no atendimento à distância. É verdade. Então, o médico precisa ter essa consciência, entendeu?
Sandra, independente do meio que o médico escolher, eles têm essa dúvida sempre. Acho que eu já respondi isso umas 100 vezes, mas eu quero que você responda agora. É obrigatório gravar a consulta, Não, doutora? não é obrigatório, não é obrigatório. E quando o médico e seu médico decidir gravar, primeiro, né? Vamos voltar para aquela questão que eu acho que é importante sempre acentuar. Uma teleconsulta feita por telemedicina, ela é uma metodologia diferente de uma consulta presencial. Então, o paciente ele precisa aceitar essa metodologia. Como que ele aceita? Através da Do termo. anuência do termo de consentimento. Então, tem que fazer um termo de consentimento complicado? Não, não tem. Você vai fazer um termo de consentimento simples, informando para esse paciente, olha, você vai ser atendido através de uma ferramenta de videoconferência, né? Você precisa ter tecnologia para isso, os seus dados vão trafegar pela internet, eu não vou examinar você, além do exame de inspeção, né? Não vai ter o exame corporal. Se necessário, eu vou pedir exames. Se necessário, eu vou transformar a sua consulta numa consulta Presencial. presencial. Se necessário, eu vou lhe encaminhar para um pronto atendimento. E tudo isso, né, você não pode gravar a consulta sem a minha autorização. Você não pode fazer fotos e replicá-las sem a minha autorização, né? Então, assim, aquela questão de, olha, há direitos e deveres, né? Educar o paciente. Tudo isso informado, ok, aí eu faço a minha consulta. Esse termo de consentimento tem que trazer todas essas informações para o profissional e, se houver a gravação, ela passa a fazer obrigatoriamente parte do Do prontuário. prontuário. Então, o médico precisa saber que fazer a gravação significa guardar a gravação. E só para lembrar, eu preciso guardar a documentação do meu paciente por, no mínimo, 20 anos após o último registro. Ou seja, eu posso até estar gravando hoje com você, Márcia, mas eu vou ter a obrigação de guardar por 20 anos a nossa consulta. Eu tenho condições de fazer isso? Tenho. Então, ok. Você concorda que eu grave? Eu quero gravar, então vamos gravar, né? Então, tem de haver aí essa anuência, né, de ambas as partes. Isso é essencial. Outra coisa que eu gosto de orientar é que o profissional pode ter também a anuência do paciente gravando só o comecinho da consulta. Então eu pergunto, Márcia, você leu o termo de consentimento? Você diz, sim, eu li. E você concordou com ele? Alguma dúvida? Sim. Concordei, não tenho nenhuma dúvida. Ok, então eu vou parar a gravação. Para a gravação, guardo aquilo também como uma anuência ao termo de consentimento. É outra forma de conseguir a anuência, mas você tem que ter aí essa possibilidade de armazenar em nuvem, né, esse vídeo por muitos anos, né? No mínimo 2 décadas. Então, também nesse sentido que é interessante utilizar uma ferramenta comercial já existente, porque, obviamente, eles pagam bem, né, para ter aí um espaço, normalmente no exterior, né, para armazenar todas as informações que vão fazer parte do prontuário. Sandra, e quando surgiu a oportunidade de iniciar as teleconsultas, eu me deparei com alguns clientes bastante contentes de poder atender pacientes que estavam fora do Brasil, que já tinham sido pacientes dele, né? Pessoas que os procuravam. Por exemplo, é muito comum vir de fora pessoas atrás dos plásticos brasileiros, que são muito bons, né? O paciente querer fazer essa primeira consulta. E aí o CREMERS, de repente, solta uma resolução dizendo que tem que ser regional, que lá, né, tem humano. E, na verdade, assim, eu não sei, tem que ser uma consulta regional, tem que obedecer a resolução do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, ela pode ser mundial. Qual que é o âmbito? O médico brasileiro pode fazer o quê? Márcia, eu gosto de usar as duas resoluções existentes já sobre telemedicina como parâmetro. O que diz a resolução de teleradiologia e de telepatologia? Que nós não precisamos estar no mesmo espaço geográfico, eu paciente e você médico, mas eu preciso estar inscrita, né,
na região em que eu estou atendendo. Então, ok, eu estou em São Paulo, eu tenho meu registro aqui. Mas você está no Rio Grande do Sul. Tá tudo certo, entendeu? Por quê? Eu vou responder perante o meu conselho aqui, né? Você pode até, como paciente do Rio Grande do Sul, fazer uma denúncia contra mim aí, e essa denúncia vai ser mandada para cá e eu vou responder aqui. Essa é a questão em relação a profissionais quando o profissional está no exterior. Se o profissional estiver no exterior e o paciente aqui, o profissional, ele sim, está exercendo a medicina em um outro país, onde ele lá deve estar habilitado e regularmente inscrito ou tendo feito lá algum processo de validação do seu diploma e etc. Se o paciente, porém, estiver fora e o médico aqui, ok, porque ele está atendendo onde, dentro do território nacional, ele pode atender. É o paciente que está fora, não ele. Mas aí vem a questão, né, do esclarecimento. Eu preciso deixar claro para o meu paciente que ele está fora, eu estou aqui, e se ele tiver algum problema, eu não vou poder ajudar, né? Então, isso precisa ficar muito claro no termo de consentimento. Só que agora nós teremos aí, como eu falei, isso a gente está falando de um momento de pandemia. Nós teremos aí a resolução, né, nova do Conselho. Provavelmente, essa questão de âmbito geográfico, eu vou te dar um exemplo. Ó, na Austrália, você precisa para fazer uma teleconsulta, você precisa que o seu paciente esteja a 15 quilômetros no mínimo de distância. Eu acho super tranquilo. 15 quilômetros, né, é logo ali. Você junta aí, não é? Vai para o bairro seguinte, já pode ter os 15 quilômetros. Mas, então, dependendo do âmbito geográfico, pode ser que essa resolução limite realmente os atendimentos por telemedicina. E isso vai incomodar os médicos, né? Vai. Porque vai incomodar muito. Porque se você, Márcia, está no Rio Grande do Sul e eu estou em São Paulo, e você pode sair daí presencialmente e vir aqui para eu te atender, por que eu não vou poder te atender por telemedicina? Né? Então, a gente cria uma incoerência. Então, para responder essa questão do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela traz uma inconsistência, né? Porque é o que eu estou lhe dizendo, eu, médico do Rio Grande do Sul, posso ter um paciente que se deslocou de São Paulo para vir até a mim no Rio Grande do Sul. Mas e se esse paciente, na época de pandemia, precisa ser atendido? Ele vai estar lá em São Paulo e eu estaria aqui. E eu vou fazer o atendimento, né? Então, criou uma situação que limitava aí algo que justamente a telemedicina veio para ampliar, que é esse acesso à saúde, né? Essa ideia da telemedicina é você ampliar e não restringir, né? É óbvio que, em razão, né, da necessidade de uma possível apuração pela via legal ou pela via ética de eventual negligência profissional, você precisa ter parâmetros, né? Como é que eu vou... O paciente, por exemplo, que quer se consultar com um médico brasileiro que está no exterior, ele tem que saber que se houver algum problema com ele, como que ele vai reclamar? Ele vai reclamar onde exatamente? O CFM está aqui, né? Ele vai fazer uma carta rogatória para processar o médico lá no exterior? Não vai fazer isso. Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa... Agora, numa segunda opinião, Márcia, eu tenho um médico que é dos Estados Unidos, e aí o meu médico, né, através dele, eu mando os exames para lá, porque eu quero a segunda opinião e eu quero aquele médico do exterior. Ok desse médico fazer isso? Sim, ok. É claro que esse médico assume também uma responsabilidade, mas eu entendi, eu, paciente, entendi que ele está lá. Se eu quiser processá-lo, eu vou processá-lo lá por algo que ele disse. E eu tenho aqui um médico assistente que está cuidando da minha saúde, né? Então, essas questões, elas vão precisar, nesse momento agora da resolução, serem qualificadas. 6 mil sábados. Sim. Sandra, e vamos falar, a gente tem 11 minutos. Você viu como voa? Muito. Quando o papo é bom, por isso que os médicos são todos seus fãs. Todos. Que bom, Tinha fã seu hoje me mandando mensagem.
Olha, a gente precisa falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem um princípio muito bom, também muito moderno, que é o seguinte: privacidade desde a concepção do seu serviço, né? Desde o início, em todas as etapas, e ela é válida on e offline. Eu estou tentando traduzir isso, estou explicando as modificações que precisam ser feitas na clínica, mas eu quero que você diga agora, com a sua autoridade, com o seu respaldo jurídico, o que o médico precisa fazer, Sandra, para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, Márcia, a primeira coisa que o médico precisa é entender que o trabalho dele já é um trabalho privacy by design, né? Ou deveria ser. Por quê? Porque ele tem dever legal de guardar o sigilo do paciente. Isso pelo Código Civil, pelo Código de Processo Civil, pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal. Código de Ética. Pelo Código de Ética Médica, né? Então, ele tem dever ético, ele tem dever legal de guardar o sigilo do paciente. Isso ele está acostumado, ele entende. Ele entende, mas na prática, ele não faz. Né? Como que ele não faz? Ele dá a senha para a secretária acessar o prontuário. Terceiriza. Ele compartilha o prontuário do paciente com todos os outros médicos da clínica que não atendem aquele paciente. Né? Ele manda mais informações para o convênio do que precisa mandar. Ele compartilha, talvez, ali os dados do paciente com um laboratório, que, por sua vez, pode entrar em contato com o paciente para oferecer um exame. Eu tenho médicos, né? Isso aconteceu realmente, um médico que compartilhava dados das pacientes grávidas com uma loja de enxoval para bebê. Porque ele dava mas ele achava que era bacana, porque a loja entrava em contato e falava assim: olha, eu fiquei sabendo do resultado do seu exame, parabéns, mamãe, papai. E como você é paciente do médico X, você vai ter desconto aqui na nossa loja. Então, isso eu vi acontecer, né? Aconteceu de fato. E numa situação muito constrangedora, porque foi o marido que recebeu a ligação e a mulher nem tinha contado para ele da gravidez. Né? Ela ia contar num momento mais oportuno, porque eles tinham perdido alguns bebês, e ela estava até assim, com receio de contar e criar uma expectativa, ela queria esperar um pouco. Olha a situação. Então, eu já tive pacientes tendo o telefone revelado por atendente para um terceiro. Ó, a doutora Sandra foi atendida na clínica da Márcia. Eu estou ali na recepção. Nossa, aquela não era a doutora Sandra? Você pode me dar o telefone dela? Que eu preciso muito falar com ela, mas eu não sei como falar. A atendente, claro, fornece o telefone. Então, vejam que isso não são exemplos criados, são exemplos reais, né? Então, por mais que o médico tenha essa concepção do sigilo e saiba, ele sempre soube que o sigilo é um princípio hipocrático, que ele precisa guardar. Mas, na prática, isso não acontece. Não. Márcia, eu cansei de ouvir médicos no corredor de um hospital conversando sobre o paciente. E outras pessoas passando. Ouvindo. Isso é não observar a confidencialidade dos dados do paciente. Agora, como é que eu faço? Isso eu só demonstrei, né, que por mais que o médico pense que ele está cuidando do sigilo, ele não está. Só o fato, como eu falei, dele dar a senha para todos os atendentes da clínica, né, já é algo preocupante. E é muito interessante, porque eu atendo várias startups, né? E várias startups que têm prontuário eletrônico como produto. Então, quando o médico vai criar o login dele, ele pode ter um administrador. O que ele faz? Ele coloca como administradora secretária. E aí, enquanto administradora, ela tem acesso a tudo, né? Aos dados de gestão financeira, aos dados cadastrais e ao prontuário. Aí até... Qual foi o meu trabalho? Começar a mostrar para essas startups que... Colocar o filtro. Disso, eles é que tinham que mudar o produto deles para evitar e esclarecer também quais eram os poderes desse perfil, né, desse acesso enquanto administrador. Ou seja, a gente tem que fazer o trabalho dos dois lados.
né? Mas é essencial que o médico olhe para a sua clínica e pense assim, o que aqui dentro eu posso fazer para deixar, né, o meu paciente ainda mais protegido? Né? Então, os dados do meu paciente que eu coleto logo no início, quando ele chega ao meu consultório, são somente os dados que eu preciso, né, num primeiro momento? Tem algum dado sensível, algum dado de saúde que esse paciente está fornecendo para minha atendente e que ela não precisa ter e que eu lá dentro posso, não é, pegar com o paciente quando eu estou entre quatro paredes, sem que haja, não é, mais ninguém ouvindo? E eu estou falando de paciente, mas, Márcia, a clínica não tem só paciente. A clínica tem colaboradores. A clínica tem contratos com fornecedores. Todos os dados pessoais, eles estão sob a égide da lei. Né? Só que no caso dos dados de saúde, que são dados sensíveis, essa proteção precisa aumentar. Então, assim, se o médico, nesse momento, né, esse médico, seu cliente, que está ouvindo a live agora, que vai ouvir depois, já entender que ele tem que dificultar a vida de qualquer pessoa que queira acessar o prontuário do paciente, se ele entendeu isso, a gente já Ele já está se adaptando. Ele já está se adaptando à lei, né? Ele já está se adaptando à lei e já está... Isso já é uma coisa, né? E assim, é algo que realmente precisa acontecer, né? Não comentar sobre pacientes dentro de grupos médicos, isso acontece de forma identificável, isso não pode acontecer. Passar exames para colegas dentro de grupos, né? Tudo bem, são todos médicos. Ótimo, foi exatamente assim que houve o vazamento de um exame da primeira-dama. Da primeira-dama. Eram todos médicos, só que aí um dos médicos tinha uma pessoa de fora, né, que era jornalista, para quem ela achava interessante contar a história. Ela não queria que fosse compartilhado publicamente, mas saiu do grupo. E quando saiu do grupo, ninguém mais tinha controle sobre aquela informação. Então, evitar ao máximo, né? Identificar pacientes em grupos, ainda que sejam todos colegas de infância, sabe? Com quem né, vocês convivem diariamente, não interessa. Então, é dado do paciente, não é dado meu. Aquilo pertence a alguém. E eu tenho que cuidar dessa informação, porque eu também não gostaria de ver uma informação minha, né, publicada em qualquer lugar. A gente acabou de ter agora um problema gravíssimo, né, de exposição de muitos dados de saúde, que envolveu uma instituição muito grande, muito famosa. Né? Por quê? Porque um desenvolvedor deixou um sistema aberto. Computador logado. Logado. Ou seja, olha só o tamanho, né, e a exposição negativa a que a clínica, ao que o hospital, nesse caso, e o próprio Ministério da Saúde, não é, foram colocados em público, uma exposição negativa, porque alguém falhou num cuidado básico. Né? E isso tem a ver com educação. Eu falo que, Márcia, o cuidado com proteção de dados começa... Se você tem uma clínica que você atende personalidades, gente famosa, você tem que começar a orientar lá o guardador de carro, o seu motorista, aquela pessoa que recebe o paciente. Porque tem lá fora da clínica ele pode fazer uma selfie com uma celebridade e postar, olha quem veio para a clínica do doutor. Pronto, você já tem um incidente de segurança. Porque pode ser que a Sandra Franco não queira que ninguém saiba que eu fui para uma clínica de cirurgia plástica. E aí, isso, como eu sou super famosa, pode ser ruim para mim. Então, veja o desgaste, a imagem daquela clínica. Né? Então, há muitas questões que a gente pode cuidar, desde logo, para que não se torne futuramente um incidente de segurança. Sandra, nós chegamos infelizmente ao fim. Nós temos 1 minuto. Eu queria te agradecer imensamente. Eu vou dividir essa informação, compartilhar. Quero te agradecer muito e fazer das palavras dos clientes as minhas. Obrigado, obrigado por tudo. Você passou 9 meses se dedicando a ampliar a consciência sobre telemedicina e Lei Geral de Proteção de Dados. Você merece um aplauso e um abraço daqui, querida. Ah, que delícia, muito bom ouvir isso, muito bom estar aqui com você e eu estarei sempre à disposição. A gente vai fazer
uma live 2 ainda. Mesmo que não seja presencialmente, a gente pro ano que vem marca novamente, pode deixar. Bom, obrigada, Sandra. Boa noite. Um abraço. Obrigada. Foi muito bom. Pessoal, uma boa noite para vocês e até uma próxima. Obrigada para quem acompanhou. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.